E agora, em véspera do vestibular de FUVEST, estamos aqui com o professor Gilberto Alvarez, o professor Giba, formado pela Escola Politécnica da USP e também diretor de um cursinho preparatório para o vestibular. Olá, professor. Olá. Como vai? Professor, agora nós gostaríamos de ter dicas, né, para os alunos que vão prestar agora a FUVEST e também que o senhor passasse um pouco de sua experiência como ex-aluno da USP, dando dicas, quantas vezes você prestou o vestibular, como foi o seu preparo para concorrer a essa vaga? Eu sou da turma de 91, eu sou engenheiro metalurgista da Poli. E o curioso é que eu fui o único aluno de escola pública de toda a minha turma. Então eu sofro e sofri aquilo que todos os alunos da escola pública sofrem para a FUVEST. Então eu tive que me preparar muito mais, muitas vezes, do que um aluno de escola particular. Eu estudava 6 horas por dia. E prestei vestibular 2 vezes. No primeiro ano eu fiz cursinho e eu costumo dizer para os alunos que o meu primeiro ano foi para aprender a estudar. Eu não tinha a mínima noção de como estudava humanas e como estudava exatas, porque são mecanismos diferentes de fato de estudo, né? E só a partir do segundo ano é que eu me tornei competitivo. Então eu entrei na segunda FUVEST da minha vida. A primeira eu não passei, acertei 15% da prova na primeira vez, não passei nem da primeira fase, e na segunda sim eu consegui ingressar. E esse fato de ter citado que veio de escola pública, a dificuldade para entrar no vestibular, você acha importante essa cota direcionada a alunos da rede pública? É importante. É importante e eu talvez seja a prova disso. Nada diz, nenhuma pesquisa fala que os alunos de escola pública eles diminuem a qualidade da universidade, que isso é sempre falado, né? Muito pelo contrário. O aluno de escola pública, se superando, estudando, ele, dentro da universidade, ele tem o mesmo nível e pode dar a mesma qualidade à universidade do que um aluno de escola particular. Então, eu acredito nas cotas para aluno de escola pública, sim, porque muitas vezes o que impede o aluno de escola pública é simplesmente o vestibular. Não é uma competência menor do que o aluno de escola particular. É que muitas vezes o vestibular o impede de entrar na universidade. Então, nesse ponto, acho importante a participação ou a necessidade de um cursinho preparatório pré-vestibular? Hoje, para entrar na FUVEST, 90% dos casos a pessoa tem que fazer cursinho. Mesmo alunos de escola particular. A exigência da FUVEST, tanto nas disciplinas, como na primeira fase, que é uma prova teste, mas também na segunda, que é dissertativa, a exigência da prova é muito grande. Então, quem entra na Universidade de São Paulo, principalmente nas carreiras mais concorridas, necessariamente tem que fazer cursinho. Sim, né? Agora vamos para as suas dicas, né? Quais foram as suas táticas usadas para entrar na Poli? Nós temos que lembrar que, na verdade, são 3 preparações. O aluno sempre lembra da primeira, que é ter que estudar. Tem que estudar. Obviamente, para fazer um vestibular, tem que estudar, não tem muito jeito. A segunda, as 2 coisas que o aluno sempre esquece é que o vestibular é uma maratona. Existe uma preparação física, como se fosse atleta, para enfrentar uma maratona de vestibulares, provas que duram 4, 5 horas. A prova da FUVEST primeira fase dura 5 horas. E fazer com que o corpo se adapte a ficar 5 horas sentado é um treinamento físico. Então a gente recomenda que o aluno faça muitos simulados, não simulados em casa, mas que ele vá fazer simulados. Tem vários simulados gratuitos que os cursinhos oferecem por aí, para que ele se adapte a sentar numa cadeira que não é tão confortável e ao tempo de prova. Porque todos os estudos dizem que quem entra na universidade não é aquele aluno que entrega a prova antes, no tempo mínimo, mas é aquele que se planeja para fazer a prova no tempo total. Portanto, ele tem que ficar 5 horas sentado na cadeira. E a terceira, a preparação é psicológica. Nós temos vários alunos do cursinho da Poli que estudaram o ano inteiro, fizeram simulados, mas não se preocuparam com a cabeça. E aí a ansiedade no momento da prova, aquele famoso branco que muitas vezes aparece, essa questão psicológica é muito forte. Então, estudar muito, mas não se preocupar com a cabeça, isso pode ser um fator de falta de sucesso no vestibular. Então, a preparação da cabeça, a preparação física e os estudos, as 3 preparações são igualmente importantes para ter sucesso no vestibular. Nós sempre recomendamos que o aluno leve comidas, barra de cereal e água só. É comum ver chocolate também, né? Uma alimentação adequada é muito importante, porque a pessoa tem que se sentir leve. E levar barras de cereal e água, como o tempo é muito longo, é só para manter a hidratação do corpo, obviamente, e segurar a fome.
Então, nada de levar comida gordurosa, chocolates, é levar água e barra de cereal. É só aquilo que vai ser fundamental para ele enfrentar as 5 horas de prova. A ida ao banheiro, ela pode prejudicar o planejamento das questões. Não há uma regra do tempo necessário para resolver cada questão. Mas é evidente que se você perde muito tempo, muitas vezes comendo ou indo ao banheiro, você não consegue fazer a prova inteira. A prova é extensa, são 90 questões. Então, é fundamental a pessoa se preparar para resolver essas 90 questões com tranquilidade no tempo da prova. Como começar a resolver a prova? As pessoas, como eu falei, as pessoas são diferentes. O ideal, por que eu falo diferente? Porque tem aluno que ele cisma com uma disciplina. E se ele cisma com a disciplina, ele gasta muito tempo para resolver aquela disciplina. O ideal é o aluno ler a prova inteira. Lendo a prova, ele vai se acalmar. É um processo de diminuição da ansiedade e ele vai perceber que algumas questões são mais diretas. Então, o ideal é que ele leia a prova várias vezes e na primeira leitura que ele comece a selecionar aquelas que ele acha que são mais fáceis. Então, esse processo diminui a ansiedade e faz com que o aluno já conheça aquelas questões que para ele são questões mais fáceis e, obviamente, começar pelas mais fáceis. Acreditar no trabalho que você fez, nos estudos que você realizou e esquecer muito esses números. Os cursos concorridos, medicina chega a ter 70, 80 candidatos por vaga. Esquece tudo isso. Confia, porque esses números e essa pressão externa que esses números trazem, ele só dificulta o planejamento do aluno. Teria algum outro hábito que você acha desnecessário que o candidato costuma cometer? Bom, são vários hábitos. Tem aquele aluno, ao contrário, que é relaxado. É muito comum o aluno não se preparar, por exemplo, e acabar chegando depois que o portão fecha. Isso é um hábito horrível. A gente sempre sugere que o aluno, por exemplo, ele se planeje para chegar meia hora antes da abertura dos portões. Porque qualquer coisa que aconteça na cidade de diferente não vai impedir que ele chegue no horário. Esse é um hábito talvez dos piores. É o aluno, na verdade, não se planejar a ponto de chegar a tempo de fazer a prova. Né? Então, essas são questões que os alunos cometem. O hábito de não estudar. Os alunos, hoje a geração é muito fast food, que a gente chama, né? Eles têm a mania de querer as coisas com qualidade, mas com mínimo esforço. Não adianta. O hábito de não estudar, isso é terrível. O processo do vestibular é um processo de preparação longa, de preferência de 1 ano, de 10 meses. E o hábito e a rotina de estudar todo dia é fundamental para que ele faça uma boa prova. Em cursinho, pelo menos no método de aula, que é sempre com conteúdo mais descontraído, né? Até para tirar essa tensão de vestibular, sempre dá uma dica de como eliminar um concorrente seu. Lá na Poli, vocês utilizam esse método? Na verdade, esquecer o concorrente. O melhor método de eliminar o concorrente é esquecer o concorrente. Porque o vestibular, chega uma hora que é você, o papel, a prova e Deus, né? Obviamente. Sim. Então, não se preocupar que existe o concorrente. Lá no cursinho nós fazemos um trabalho muito grande para que ele não considere o vestibular um processo individualista no sentido de ter que derrubar alguém para entrar. Faz muita diferença quando eles se ajudam. Evidente que não tem vaga para todo mundo. Mas quando você tira essa necessidade da concorrência, de olhar o colega do lado e perceber que ele é um inimigo, tirando isso e ao contrário, fazer com que as pessoas se ajudem, esse é um fator de sucesso muito interessante. O colega do lado não é um inimigo. Os dois podem entrar desde que eles se ajudem. Tá bem, então, professor. Gostaria de deixar algum recado final para os nossos candidatos da FUVEST? Boa sorte aos 172 mil. Lembrar que agora o tempo não é mais de se dedicar aos estudos. O importante na última semana da prova é relaxar, curtir a família, porque nessa última semana o importante é cuidar da cabeça e da ansiedade. Então o tempo de estudar firmemente, de se debruçar nos livros passou. Essa última semana é uma semana para relaxar. Tá bem, então, professor. Muito obrigada por vir aqui no Jornal Metropolitano e deixar essas dicas agora para os candidatos à FUVEST no próximo domingo, dia 24.